Me chamo Camille, tenho 27 anos e sou escritora. Minha vida em Marselha é como um mar calmo, onde cada onda da rotina acaricia suavemente a areia do cotidiano. Julian, meu noivo, é meu rochedo. Ele é estável, previsível e incrivelmente dedicado. Estamos noivos há um ano e passamos as últimas semanas planejando nossa festa de noivado. Tudo parecia perfeito, pelo menos na superfície. Foi nesse contexto que Laurent entrou na minha vida. Laurent, de 45 anos, é meu editor. Ele tem essa presença e essa segurança que só a experiência pode oferecer. Desde nosso primeiro encontro, senti algo se mexer dentro de mim, um arrepio de curiosidade e atração que não sentia há muito tempo. Talvez nunca. Com Julian, tudo era tão simples. Mas com Laurent havia uma complexidade inebriante, uma profundidade que nunca havia explorado. Laurent me convidou para almoçar um dia, sob o pretexto de discutir meu último manuscrito. Ainda me lembro do restaurante, uma pequena brasserie escondida em um beco tranquilo do Vieux Sport. A atmosfera era íntima, quase clandestina, com paredes forradas de livros antigos e velas tremulosentes em cada mesa. Esse almoço marcou o início de algo novo, de algo perigoso. Falamos sobre literatura, mas também sobre nossas vidas, nossos sonhos e nossos arrependimentos. Sentia que Laurent via através de mim, que entendia coisas que Julian nunca havia percebido. Nas semanas seguintes, nossos encontros se tornaram mais frequentes. Sempre profissionais, claro. Pelo menos na aparência. Cada reunião de trabalho se transformava em troca de olhares prolongados, em discussões que desviavam sutilmente para assuntos mais pessoais. Estava enfeitiçada por sua voz grave, por sua maneira de me fazer sentir única, especial. Havia uma tensão palpável entre nós, uma faísca pronta para incendiar a qualquer momento. Julian, por outro lado, estava absorvido por seu trabalho e pelos preparativos da festa. Ele confiava cegamente em mim. Nunca teve razão para duvidar de mim e nunca imaginaria que eu poderia ser atraída por outro homem. Especialmente por alguém como Laurent, tão diferente dele. Julian é doce, atencioso, mas às vezes muito previsível. Laurent, ao contrário, é um mistério que eu morria de vontade de desvendar. Uma tarde, enquanto finalizávamos os detalhes do meu próximo livro, Laurent pegou minha mão. Seu toque era suave, mas havia uma firmeza que deixava claro que ele queria mais. Muito mais. Meu coração disparou e estava dividida entre a culpa e a excitação. Camille, murmurou ele, penso em você mais do que deveria. Essas palavras desencadearam em mim uma cascata de emoções contraditórias. Estava prestes a responder, mas a ligação de Julian me trouxe bruscamente de volta à realidade. Essa noite quase não dormi. Os pensamentos giravam na minha cabeça, meus sentimentos por Julian, minha atração por Laurent e essa vontade ardente de mergulhar no desconhecido. Tentava-me convencer de que era apenas uma simples fascinação, uma fase passageira que se extinguiria por si mesma. Mas, no fundo, sabia que era mais do que isso. Era uma porta para uma parte de mim que nunca ousei explorar. O dia da festa de noivado se aproximava e, com ele, uma pressão crescente. Julian estava radiante, ansioso para compartilhar esse momento com nossos amigos e nossas famílias. Eu, por outro lado, me sentia cada vez mais presa. Como poderia celebrar um compromisso quando meu coração batia por outro homem? O dia fatídico chegou e, com ele, uma série de eventos que mudariam nossas vidas para sempre. Tudo estava pronto para a festa e os convidados começavam a chegar. Eu sorria, ria, mas por dentro estava em plena tormenta. Sabia que precisava fazer uma escolha e essa escolha determinaria o curso da minha vida. No dia seguinte ao nosso último encontro, ainda estava perturbada pelas palavras de Laurent. Julian havia notado meu silêncio, mas atribuiu ao estresse dos preparativos. Refugiava-me na escrita, na esperança de encontrar um pouco de clareza. Mas, em vez disso, cada palavra parecia ressoar com as lembranças de Laurent. Havíamos combinado nos encontrar para uma reunião de trabalho na semana seguinte. A ideia de vê-lo me excitava tanto quanto me aterrorizava. Quando cheguei ao seu escritório, ele me esperava com um sorriso que dizia tudo. Ambos sabíamos que o que aconteceria a seguir ultrapassaria o âmbito profissional. Laurent fechou a porta atrás de mim e, sem dizer uma palavra, me puxou para junto dele. Nossos lábios se encontraram e todo o resto desapareceu. Não havia mais culpa, mais Julian, mais festa de noivado. Apenas nós dois, consumidos por uma paixão que não podíamos mais conter. Esse primeiro beijo foi seguido por muitos outros, cada encontro se tornando cada vez mais intenso. Nossos encontros se transformaram em escapadas secretas.
Tardes roubadas em hotéis discretos, fins de semana em que eu fingia participar de feiras literárias. Cada momento passado com Laurent reforçava meu apego a ele e minha distância de Julien. Sentia-me culpada, claro, mas essa culpa era afogada por uma onda de desejo e novidade. Com Laurent descobria uma parte de mim que havia ignorado por muito tempo. Ele me encorajava na escrita, mas também me incentivava a explorar meus desejos, a viver plenamente. Cada encontro era uma aventura, uma fonte de inspiração para meus escritos. Tornava-me mais ousada, mais confiante. Mas essa vida dupla começava a pesar sobre mim. Julien, por sua vez, não suspeitava de nada. Estava tão absorvido pelos preparativos e pelo trabalho que não via os sinais evidentes. Ou talvez se recusasse a vê-los. Ele confiava em mim e essa confiança partia meu coração tanto quanto me permitia continuar. Quanto mais nos aproximávamos do dia da festa, mais me sentia presa. Uma tarde, ao voltar para casa depois de passar um tempo com Laurent, Julien me esperava com um buquê de flores. Só para te lembrar o quanto te amo, disse ele sorrindo. Meu coração se apertou. Como podia fazer isso com ele? Mas, toda vez que pensava em terminar meu caso com Laurent, sentia um vazio insuportável. O dia da festa de noivado estava agora iminente. Sentia-me como uma equilibrista andando em uma corda bamba, cada passo me aproximando de um desastre inevitável. Laurent havia dito que estaria lá como convidado para celebrar conosco. A ideia de vê-lo entre nossos amigos e familiares me deixava nervosa, mas ele insistiu. Quero estar lá por você, disse ele. Na véspera da festa, nos encontramos uma última vez. Era nosso adeus, pelo menos era o que eu queria acreditar. Sabíamos que continuar seria arriscado demais, mas nenhum de nós queria realmente parar. Essa noite, falamos sobre nossos sentimentos, sobre o que faríamos. Mas nada estava claro. Tudo o que eu sabia era que estava destruindo a vida de dois homens que amava. Na manhã da festa, estava um misto de nervosismo e excitação. Julien estava tão feliz e eu precisava fazer de tudo para não estragar esse dia. Mas, no fundo, sabia que a mentira não poderia durar para sempre. Laurent estava lá entre os convidados e cada olhar trocado entre nós estava carregado de significados que só nós podíamos entender. Tudo parecia ocorrer perfeitamente até o momento fatídico em que tudo desmoronou. Julien havia preparado um slideshow retraçando nossa história de amor. Era para ser um momento tocante, uma homenagem ao nosso relacionamento. Mas, ao iniciar a apresentação, congelei. Na tela, entre as fotos de nós dois, haviam-se infiltrado capturas de tela das minhas mensagens com Laurent. A sala ficou em silêncio. Os olhares se voltaram para mim, depois para Julien, cujo rosto estava descomposto. O escândalo era inevitável. Sentia minha vida desmoronar e tudo o que podia fazer era enfrentar as consequências das minhas escolhas. O silêncio pesado na sala foi quebrado por um murmúrio crescente entre os convidados. Os olhares inquisidores, os sussurros, tudo me dava a impressão de que o chão se abria sob meus pés. Julien, que acabara de perceber a magnitude da traição, se virou para mim com uma expressão de dor e confusão. Seus olhos buscavam respostas, mas eu só tinha vergonha a oferecer. Queria me explicar, mas as palavras não vinham. Minha mente estava fervilhando, tentando entender como aquilo havia acontecido. Alguém devia ter acessado minhas mensagens e as incluído deliberadamente no slideshow. Mas quem faria uma coisa dessas? Meus pensamentos eram um turbilhão de culpa e raiva. Laurent, por sua vez, ficava à distância, observando a cena com uma expressão indecifrável. Julien saiu da sala abruptamente, seguido de perto por alguns amigos próximos. Os convidados, desconfortáveis, não sabiam se deviam ficar ou ir embora. Decidi seguir Julien, na esperança de encontrar uma maneira de falar com ele, de explicar o que havia acontecido. Mas cada passo que dava parecia me afastar ainda mais da solução. Encontrei-o do lado de fora. Perto do nosso carro, o rosto marcado pela dor. Por que, Camille? Perguntou ele com a voz quebrada. Como você pôde fazer isso comigo? Suas perguntas eram como facadas, cada palavra penetrando um pouco mais fundo no meu coração. Julien, eu sinto muito, comecei, mas ele me interrompeu. Sinto muito. É só isso que você tem a dizer. Como você pôde com ele? Ele apontou para a sala, onde Laurent ainda estava dentro. Você está apaixonada por ele. Sua voz tremia entre a raiva e o desespero. Não sabia o que responder. A verdade era complexa e eu mesma não tinha certeza de entendê-la completamente.
Foi um erro, Julian. Não sei por que aconteceu, mas... As lágrimas começaram a cair, embaçando minha visão. Sinto muito. Julian balançou a cabeça, incapaz de encontrar as palavras. Preciso de tempo, Camille. Não posso lidar com isso agora. Pegou as chaves do carro e foi embora, me deixando sozinha na rua, com o coração em pedaços. Voltei para a sala, onde a atmosfera estava ainda mais pesada. Laurent me esperava com um ar preocupado. Camille, sinto muito, disse ele, se aproximando. Não sabia que isso aconteceria. Seu olhar era sincero, mas não apaziguava em nada minha dor. Como eles conseguiram acessar nossas mensagens? Perguntei, com a voz trêmula. Laurent balançou a cabeça. Não sei. Talvez alguém tenha fuçado no seu telefone ou no seu computador. Suas explicações eram plausíveis, mas isso não explicava porque alguém queria nos prejudicar dessa maneira. Os dias seguintes foram um inferno. Julian decidiu se afastar e eu entendia porquê. Nossos amigos em comum estavam divididos, alguns me apoiando, outros tomando o partido de Julian. Minha carreira também estava em perigo. Os rumores se espalhavam e meu editor pressionava por uma explicação pública. Laurent, apesar do nosso vínculo, também se afastou. Ele queria que tomássemos tempo para refletir sobre o que havia acontecido, para entender o que realmente queríamos. Senti-me sozinha, traída por minhas próprias ações e incapaz de encontrar uma saída. Mergulhei na escrita, tentando canalizar minha dor e confusão em algo produtivo. Mas cada palavra que escrevia parecia aprofundar ainda mais a ferida. Eu havia destruído a confiança do homem que amava e não sabia se poderia algum dia reparar o que havia quebrado. A festa de noivado, que deveria ser um momento de alegria e celebração, se transformou em um pesadelo. Tinha que enfrentar a realidade das minhas escolhas, a dor que causei e a incerteza do futuro. Julian merecia respostas e eu precisava encontrar uma maneira de dar a ele, mesmo que isso significasse admitir verdades que preferia ignorar. Algumas semanas se passaram desde a festa de noivado e cada dia era uma luta para mim. Julian havia-se mudado temporariamente para a casa de um amigo e eu estava sozinha em nosso apartamento, assombrada pelas lembranças do nosso relacionamento e pelos erros que cometi. Não tive notícias de Laurent também, e essa ausência pesava em mim. Uma noite, enquanto relia nossas mensagens antigas, tentando entender o que deu errado, recebi uma ligação de Laurent. Camille, precisamos conversar, disse ele, com a voz grave e séria. Combinamos de nos encontrar em um café discreto, longe de olhares curiosos. Quando cheguei, Laurent já estava lá, com uma expressão preocupada no rosto. Ele me explicou que descobriu que alguém da sua editora teve acesso ao seu computador e transferiu nossas mensagens. Suspeitava de um colega invejoso, mas ainda não tinha provas concretas. Essa revelação só aumentava minha confusão e frustração. Camille, sinto muito que tudo isso tenha acontecido, disse ele, segurando minha mão. Nunca quis te machucar. Suas palavras eram sinceras, mas não mudavam a situação. O que vamos fazer, Laurent? Perguntei com a voz trêmula. Como vamos consertar tudo isso? Laurent suspirou. Não sei, Camille. Talvez a melhor coisa a fazer seja parar com tudo. Já causamos danos suficientes. Seu olhar era triste, mas resoluto. Ele tinha razão, mas a ideia de perdê-lo era insuportável. Decidimos terminar nosso relacionamento, pelo menos por um tempo. Laurent queria se concentrar em resolver seus problemas profissionais e eu precisava tentar reconstruir minha vida com Julian, se ainda fosse possível. Essa separação era dolorosa, mas necessária. Sabia que precisava falar com Julian, explicar tudo o que havia descoberto. Tomei coragem e liguei para ele, pedindo para nos encontrarmos. Combinamos de nos ver em um parque, um local neutro onde poderíamos conversar sem interrupções. Julian chegou com um ar cansado, mas determinado. Sentamos em um banco e comecei a contar tudo o que Laurent me disse. Sei que isso não muda o que fiz, Julian, mas queria que soubesse a verdade. Ele me ouviu atentamente, mas podia ver a dor em seus olhos. Camille, disse ele após um longo silêncio, não sei se algum dia poderei te perdoar. O que você fez quebrou algo em mim. Suas palavras eram como lâminas cortando minhas defesas. Mas quero tentar entender por que isso aconteceu. Precisamos falar, realmente falar sobre o que estava errado entre nós. Era um começo. Passamos horas conversando, chorando, tentando encontrar respostas.
Julian queria entender porque sentia necessidade de procurar em outro lugar o que ele pensava ter-me dado. Falei sobre minhas inseguranças, minhas dúvidas, essa sensação de sufocamento que sentia às vezes. Essas conversas eram dolorosas, mas necessárias. Pela primeira vez em muito tempo, estávamos sendo honestos um com o outro. Julian não me perdoou imediatamente e talvez nunca me perdoasse completamente. Mas estávamos dispostos a tentar, a reconstruir o que ainda podia ser salvo. Quanto a Laurent, ele ficou em segundo plano. Decidimos não nos ver mais, pelo menos até as coisas estarem mais claras entre Julian e eu. Essa decisão era difícil, mas necessária. Precisava me concentrar na minha relação, em reparar os danos que causei. A vida nunca mais seria como antes. As cicatrizes dessa traição permaneceriam, mas talvez pudessem se atenuar com o tempo. Julian e eu começamos a fazer terapia de casal, buscando entender e curar. Cada dia era uma batalha, mas estávamos determinados a seguir em frente. Aprendi uma lição preciosa, embora dolorosa. A confiança é frágil e, uma vez quebrada, é quase impossível de reparar. Mas o amor, se for verdadeiro, pode sobreviver às provações mais difíceis. Julian e eu não éramos mais as mesmas pessoas de antes, mas talvez essa provação nos tornasse mais fortes, mais compreensivos. Os meses que se seguiram foram um período de reconstrução e reflexão. Julian e eu trabalhamos duro para reconstruir nossa relação, tijolo por tijolo. Cada sessão de terapia era um passo em direção à cura, um espaço onde podíamos expressar nossos medos, nossas esperanças e nossos arrependimentos sem julgamento. Laurent, por sua vez, deixou a editora após as revelações. O escândalo manchou sua reputação, mas ele decidiu se afastar e se concentrar em seus próprios projetos literários. Não tínhamos mais contato direto e isso era o melhor. Precisava dessa distância para me recentrar no que realmente importava. Escrever se tornou uma forma de terapia para mim. Meus romances se alimentavam das minhas experiências, das minhas dores e dos meus triunfos. Publiquei um novo livro inspirado nesse período tumultuado da minha vida. Recebeu críticas mistas, mas para mim, representava uma etapa crucial no meu percurso de cura. Julian e eu decidimos adiar nosso casamento. Queríamos ter certeza de que estávamos realmente prontos antes de dar esse passo. Essa decisão nos permitiu aliviar a pressão e nos concentrar em nós mesmos. Viajamos, exploramos novos horizontes juntos, redescobrindo, pouco a pouco, as razões pelas quais nos amávamos em primeiro lugar. Um dia, enquanto caminhávamos ao longo da corniche, Julian parou e me olhou. Camille, disse ele suavemente, sei que nunca será fácil, mas estou disposto a tentar. Quero que construamos algo novo, algo mais forte. Suas palavras eram sinceras e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma verdadeira esperança. Essa nova fase da nossa relação era diferente. Era marcada por uma maior maturidade, uma compreensão mais profunda de nossas falhas e nossas forças. Sabíamos que desafios nos aguardavam, mas estávamos determinados a superá-los juntos. Nunca esqueci Laurent nem o que ele representava para mim. Ele era uma parte da minha história, um capítulo tumultuado, mas essencial. Aprendi muito sobre mim mesma graças a ele e, apesar da dor, não me arrependo inteiramente desse período. Ele me forçou a enfrentar aspectos da minha personalidade que eu havia ignorado por muito tempo. Hoje, Julian e eu continuamos nosso caminho. Transformamos nosso apartamento em um espaço de criatividade e compartilhamento. Eu escrevo, ele pinta e juntos encontramos maneiras de expressar nosso amor e nossa cumplicidade. Aprendemos a nos comunicar de maneira mais aberta, a ser mais atentos às necessidades um do outro. A confiança, embora fragilizada, se reconstruía lentamente. Cada pequeno gesto, cada palavra sincera contribuía para reparar o que havia sido quebrado. Ainda tínhamos momentos de dúvida, mas eram cada vez menos frequentes. Escolhemos lutar pelo nosso amor e essa decisão nos dava força para continuar. Ao olhar para trás, percebo o quanto essa provação foi formadora. Ela me mostrou a importância da honestidade, da comunicação e, acima de tudo, do amor incondicional. Entendi que os erros fazem parte da vida, mas o que realmente importa é a maneira como escolhemos superá-los. Laurent, onde quer que esteja, também fazia parte dessa história. Ele abriu meus olhos para aspectos de mim mesma que talvez nunca tivesse descoberto de outra forma. Sou grata a ele, mesmo que nosso caminho juntos tenha chegado ao fim. Nossa história não era perfeita, longe disso. Mas era real, com seus altos e baixos, seus momentos de alegria e tristeza.
E era essa autenticidade que a tornava preciosa. Aprendemos a aceitar nossas imperfeições, a amar apesar das cicatrizes e a seguir em frente com a esperança de dias melhores.